Boas fãs e amantes do ciclismo, o meu nome é Pedro Ferreira e este é o Mundo do Ciclismo. Desde já agradeço a vossa presença ao estarem a ver o vídeo, deixem o vosso like, subscrevam-se no canal e comentem caso queiram. Também agradeço desde já o vosso feedback quanto ao primeiro vídeo que saiu no canal na quarta-feira, um vídeo introdutório no qual dei-me ao trabalho de falar um pouco sobre o surgimento das bicicletas e, por consequência, do ciclismo na minha vida e falar sobre as séries que irão rolar no canal a partir de fevereiro, em concreto, sobre o Pro Cycling Manager, o modo carreira e o Pro Cyclist. Para este vídeo eu decidi então começar por falar de alguns temas que tinha mencionado no primeiro vídeo e irei iniciar pela base, para aqueles que caem aqui um pouco de rajada, explicar um pouco quais são as disciplinas do ciclismo. O ciclismo é dividido em disciplinas ou em submodalidades, como queiram dizer. Existe então o ciclismo de estrada, o ciclismo de pista, o BTT, o ciclocross e o BMX. Assim de uma forma muito resumida. Claro que existem algumas destas modalidades que são avaliadas, que fazem parte do programa olímpico, são o ciclismo de estrada, o ciclismo de pista, o BTT e o BMX. Já o ciclocross não faz parte do programa dos Jogos Olímpicos. E, portanto, creio que são aqueles mais interessantes de analisar, cada um com as suas categorias, que irei então agora falar um pouco. Começando com o ciclismo de estrada. Antes de mais, devo dizer, claro, que 99,9% dos vídeos que sairão no canal serão de ciclismo de estrada. Porque, primeiro de tudo, é o ciclismo que mais acompanho, depois é mais fácil para criar conteúdo para o canal e a série que desenrolar-se-á no canal é o Pro Cycling Manager. É evidentemente um jogo de ciclismo de estrada, mesmo que tenha uma funcionalidade que é o ciclismo de pista, mas que não é muito utilizado nem pelos utilizadores do jogo, nem por outras pessoas que jogam meramente e sazonalmente este jogo. Portanto, quanto ao ciclismo de estrada. O ciclismo de estrada deve-se subdividir em duas provas. Existe a prova de fundo. A prova de fundo é uma prova que tem mais ou menos uma extensão de 100 a 200 km, no qual dá-se a partida e na partida existe um pelotão. Um pelotão é normalmente constituído por 150 unidades ou mais de ciclistas, no qual normalmente se constitui uma fuga logo no início da prova, isto é, uma série de corredores que vão fazer parte da fuga com o intuito de chegar ao fim dessa corrida na frente e disputar entre eles a vitória final. A probabilidade da fuga vencer é claramente muito mais curta do que a do pelotão, por várias razões. Primeiro de tudo, ao constituir a fuga, vão-se desperdiçando, entre aspas, energias, que vão ser muito necessárias na parte final. Se estivermos a falar de uma prova normalmente ao sprint, o pelotão vai claramente aplicar velocidades muito altas na frente do pelotão, nos últimos 20-25 km para alcançar a fuga, fazendo com que no pelotão se esteja a rolar a mais de 50 km por hora e a fuga já muito cansada após 2, 3, 4 horas de prova e iminentemente são alcançados pelo pelotão. Se estamos a falar de uma etapa de alta montanha, também existe uma grande probabilidade de os corredores, ao ingressarem na fuga, já estão um pouco cansados, mais as subidas, mais as descidas, mais os ataques e os contra-ataques nos quais os corredores vão responder. Isso tudo vai levar a um desgaste de energia enorme, fazendo com que os corredores que venham no pelotão resguardados e que têm como objetivo a classificação geral vão estar muito mais frescos do que aqueles que compõem a fuga. Portanto, normalmente, uma prova de fundo, 100 km a 200 km, e no qual o primeiro a cortar a linha de meta é declarado o vencedor. É verdade que existem provas com mais de 200 km. E durante este ano eu irei fazer vídeos de antevisão de provas do World Tour que têm mais de 200 km. Por exemplo, a primeira clássica, ou melhor dizendo, o primeiro monumento do ano,
irei noutro vídeo explicar a diferença entre uma clássica, um monumento. Provas fazem parte do World Tour, que é o primeiro escalão do ciclismo mundial, em que o monumento, que é Milão-São Remo, tem quase 300 km. Portanto, não é uma regra geral ter 200 km. Normalmente tem entre 100 a 200, mas pode ter mais, pode ter menos, consoante as organizações assim o entenderem. Já a prova do contrarrelógio poder-se-á subdividir em duas vertentes: o contrarrelógio coletivo e o contrarrelógio individual. No contrarrelógio individual consiste então numa situação em que os corredores partem individualmente, um a um, separados por um determinado período de tempo que vai normalmente de 1 a 2 minutos, e vence aquele que realizar o contrarrelógio no menor período de tempo possível. Normalmente um contrarrelógio deve ter uma extensão de 5 até o contrarrelógio que eu vi com maior extensão foi cerca de 105 km num Tour de France, creio, durante os anos 2000. E, portanto, menos de 5 km podemos estar sob a designação de prólogo. A Volta a Portugal é quase que inédita nessas circunstâncias. Quase todas as voltas a Portugal iniciam com prólogo, ou seja, um prólogo em Viseu, ou seja, um prólogo em Faf. Portanto, o contrarrelógio individual tem esse objetivo, portanto, um corredor conseguir realizar um determinado percurso no menor período de tempo possível, e são claramente separados por um determinado período de tempo. Um contrarrelógio coletivo tem a ver com o facto de que existe uma equipa que irá fazer um contrarrelógio no qual os corredores vão passando pela frente para que o desgaste seja menor, e chega ao fim e vence aquele que fizer o contrarrelógio no menor período de tempo possível. Dentro do contrarrelógio individual ainda se pode ver uma exceção. Uma exceção não, mas uma característica à parte, que é a cronoescalada. A cronoescalada é um contrarrelógio de média e alta montanha. Normalmente existe cronoescalada nas grandes voltas. Por exemplo, em 2014 houve uma cronoescalada no Giro de Itália. O mais recente foi a cronoescalada do Tour de France de 2020, ganho por Tadej Pogačar, no qual se verificou a reviravolta da classificação geral final a um dia de acabar o Tour de France, em que Primož Roglič tinha cerca de 50 segundos de vantagem, sendo o contrarrelógio a sua arma predileta. Ele perdeu cerca de 2 minutos nesse dia para Tadej Pogačar, fazendo com que o corredor esloveno da equipa dos Emirates ganhasse o Tour de France ao 20º dia. Portanto, dentro da prova de contrarrelógio temos então um contrarrelógio coletivo, um contrarrelógio individual. Dentro de individual podemos também ter a cronoescalada. Portanto, quanto ao ciclismo de estrada é isto. Ao ciclismo de pista. Bem, o ciclismo de pista não é a minha arma predileta. É uma categoria, uma modalidade que acompanho há pouco tempo, por isso aquilo que sei é muito menos do que aquilo que dei a entender acerca da prova de estrada, do ciclismo de estrada, mas poder-se-á dividir o ciclismo de pista em 3 subcategorias: a categoria da velocidade, a categoria da resistência e a prova combinada. A categoria da velocidade tem o sprint individual, o sprint coletivo e o keirin. Dentro do sprint individual é muito peculiar a sua forma. Isto é, os corredores iniciam na parte alta do velódromo, onde os corredores correm é no velódromo, e eles vão sempre na primeira volta muito desconfiados, ou seja, o corredor vai à frente, está sempre desconfiado a olhar para trás para ver se o corredor não ultrapassa, e acerca da segunda volta e depois na terceira é que se aplicam velocidades muito elevadas, podendo chegar a cerca de 80 km por hora. O melhor corredor nesta vertente é o R. Lavrijsen, um corredor dos Países Baixos, juntamente com o Jeffrey Hoogland, que são a dupla holandesa que no sprint por equipas denomina também o ciclismo de pista ao nível internacional. Portanto, sprint individual é assim, o sprint coletivo é também idêntico.
Quanto ao Keirin, o Keirin também tem uma forma peculiar, que é os corredores irem atrás de uma mota que vai a guiá-los, creio que durante uma volta, que vão a uma velocidade média de 35, que vai gradualmente passando para 40, 45 a 50, e que depois a mota sai da pista e os corredores vão então a fazer a última volta, e claramente que a ideia é que quem passa em primeiro é que ganha o Keirin, assim como no sprint individual ou coletivo é a mesma situação. Quem passa em primeiro ganha, como em qualquer situação no ciclismo. Já na corrida da resistência temos a perseguição. A perseguição pode ser ela individual ou coletiva. A perseguição individual, os corredores começam em lados opostos do velódromo e vão fazer uma espécie de contrarrelógio, dando várias voltas ao velódromo até fazerem 4.000 metros, portanto 4 km, e a prova acaba após os 4 km, ou então quando um corredor conseguir ultrapassar o outro. Isso é muito raro, porque estamos a falar de profissionais. Estando a falar de profissionais que estão nesta vertente, eles estão capacitados ao seu mais alto nível. E ultrapassar um corredor deste gabarito é muito complicado. Mas acontece muitas das vezes, ou um corredor está numa má forma física e é ultrapassado e a prova termina, vencendo aquele que ultrapassou, ou ao fim dos 4.000 metros ganha aquele que terminar os 4.000 metros mais rápido, no menor período de tempo possível. Na perseguição coletiva é a mesma coisa. É constituída então por 4 corredores que vão começar em lados opostos do velódromo, dão a voltinha e vai sempre saindo um, até no fim ficarem um para um, e no qual vence aquele que fizer os 4.000 metros no menor período de tempo possível. Depois temos a corrida por pontos. A corrida por pontos é um sistema bastante interessante. Existe uma determinada quantidade de voltas a dar ao velódromo e de quantas em quantas voltas, eu penso que é de 5 em 5, vai existir sprints intermédios. E nos sprints intermédios são dados 5, 3, 2 e 1 pontos. E depois no sprint final, que é na última volta a dar ao velódromo, verifica-se a duplicação dos pontos, ou seja, 10, 6, 4, 2 pontos. Vence aquele que, durante as voltas todas, tenha arrecadado o maior número de pontos possível. Depois existe também o Madison. O Madison eu costumo comparar com a estafeta. Na estafeta do atletismo, no 4x100 ou no 4x400, verifica-se a entrega do testemunho, no qual um corredor vai a correr e passa o testemunho a outro. Aqui, os corredores dão 10 voltas à pista e depois entregam a sua mão a o seu colega, que o empurra, e ele com o balanço vai continuar a dar a sua volta. E claramente que a prova termina quando o número de voltas for concluído e ganha aquele que passar em primeiro na meta. Depois temos o Scratch. O Scratch é idêntico à corrida de pontos, só que não é bem idêntico à corrida de pontos. O que é que isto significa? A corrida de pontos, a cada sprint intermédio e no fim existem pontos a atribuir. Aqui, um pelotão compacto no Scratch começa a prova, existe uma determinada quantidade de voltas a dar à pista e no fim um corredor vence. Só que há várias formas de vencer esta prova. Ou jogando na defensiva, ou seja, indo inserido no pelotão e na última volta e nos últimos 100, 150 metros sprintar, fazer o sprint. Ou então saltando do pelotão. Ou seja, se alguém escapar do pelotão e der uma volta completa ao pelotão, tem uma volta de avanço. E mesmo que passe em último lugar do pelotão, ele vence porque deu uma volta a mais. Portanto, é essa a ideia base do Scratch. Depois temos o Omnio. O Omnio já não faz parte da corrida da resistência, faz parte da corrida da prova combinada. Vai combinar o Scratch, vai combinar o tempo, portanto, o contrarrelógio, a perseguição, a eliminação e temos também a corrida por pontos.
Isso vai dando pontos e vence aquele que tiver o maior número de pontos possível. Portanto, é o que eu vos digo. Quanto ao ciclismo de pista, divide-se em 3 categorias: velocidade, resistência e a prova combinada. Também, volto-vos a dizer, não é a minha praia, não é a matéria na qual estou mais à vontade para falar. É um tipo de modalidade do ciclismo que há pouco tempo ando a ver. Comecei a ver mais até o ano passado, no final de 2021, no qual, depois da off-season, ou seja, no fim do ciclismo de estrada, começou o ciclismo de pista, com os campeonatos da Europa, os campeonatos do mundo, e este ano verificou-se pela primeira vez na história a Champions League da pista, no qual até, não estou só a falar agora na Champions League, mas nos campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, e na Champions League estiveram portugueses em destaque, como o Yuri Leitão, o Rui Oliveira e a Tata Martins. Depois falamos do BMX. Podemos falar do BMX. Eu ia falar do BTT, mas o BMX. O BMX é uma modalidade de ciclismo que eu não percebo muito. Muito franco. Sei que é uma disciplina olímpica. É constituída por uma prova que é corrida em pistas de terra. Essas pistas são constituídas por terra, são constituídas por situações percursos bastante ondulantes, e o objetivo é claramente aquele que chegar ao fim em primeiro é o que vence. É como em tudo, só se for desclassificado, mas normalmente é assim. Quanto ao BTT, enquanto eu andava aqui então a fazer a minha pesquisa, eu tinha o BTT descompensado e separado do mountain bike, mas cheguei à conclusão de que era idêntico. Não sei se é, não sei se não é, mas peço a quem perceba mais do BTT que me explique aqui no comentário do vídeo, ou me envie uma mensagem privada por Instagram ou por Twitter para me explicar melhor o BTT. Verifiquei que existem várias submodalidades, o XCO. O XCO, que é constituído por uma prova de 4 a 6 km, e também percebi que existem muitos ciclistas de estrada que fazem XCO e que participaram na prova olímpica de XCO, ao ponto que o campeão olímpico de XCO é o Thomas Pidcock, que corre na equipa da Ineos, uma equipa da Grã-Bretanha, e então no qual ele já teve várias vitórias interessantes o ano passado. E no qual também participou Mathieu van der Poel, que é uma figura estonteante do ciclocross, atual campeão do mundo de ciclocross e uma grande figura do ciclismo de estrada. Já venceu a Strade Bianche, já venceu o Tour de Flandres, já andou 7 dias de camisola amarela na Volta à França do ano passado. Portanto, estamos a falar de um campeão nato. Viu que então o BTT é constituído pelo XCO, o XCE e o XCM. Até tenho grande dificuldade em expressar estas nomenclaturas, estas siglas. O XCM é uma versão do XCO, só que em maratona, o M mesmo de Marathon, que é constituído por uma prova vai de 60 a 160 km. E o downhill? O downhill até é aquele que eu mais ouço falar, que são aquelas descidas bastante perigosas e bastante complexas e técnicas, no qual o corredor tem que as percorrer. É uma prova muito rápida, é uma prova que deve ter 1 km, mas que são bastante intensas. Já ao nível do ciclocross, porquê é que eu deixei o ciclocross para o fim? A verdade é que eu deixei o ciclocross para o fim por uma razão muito simples. É a tal situação de que não é uma disciplina olímpica. O ciclocross também é uma vertente do ciclismo que acompanho há pouco tempo. Acompanho mais também nesta época do off-season, e foi com esse intuito que o ciclocross também surgiu nos países do norte da Europa, essencialmente na Bélgica e nos Países Baixos, que são países natos no ciclismo em qualquer das vertentes, e o ciclocross não é a exceção. No qual então foi então uma submodalidade que surgiu nesta região da Europa, com o intuito de manter o ritmo competitivo e o condicionamento físico dos corredores de estrada. Há muitos corredores de estrada que fazem ciclocross. Wout van Aert e Mathieu van der Poel, que são duas lendas do ciclocross
e também estão a fazer o seu legado no ciclismo de estrada. Wout van Aert, assim como Mathieu van der Poel, já venceu a Strade Bianche, já venceu o Monumento. Se o Mathieu van der Poel venceu o Tour de Flandres, Wout van Aert venceu a Milão-São Remo. Wout van Aert é um corredor espetacular porque ele vence em qualquer dos terrenos. Acho que até tenho de fazer um vídeo sobre isso, sobre a capacidade de articulação deste homem de vencer ao sprint, de vencer no alto do Mont Ventoux, que tem quase 2000 metros de altitude, e vencer um contrarrelógio. Estas 3 provas foram ganhas por este senhor no Tour de France de 2021. Portanto, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Thomas Pidcock, o vencedor e o campeão olímpico de XCO, que também corre ciclocross, o Toon Aerts, o Quentin Hermans é um corredor da Wanty. Portanto, corredores que fazem estrada, mas que também fazem ciclocross. E é claro que do ciclocross é que surgiu a rivalidade entre o Wout van Aert e o Mathieu van der Poel, que se entrega também na estrada. Mas, portanto, resumindo e concluindo, o ciclocross é constituído por certos percursos que não têm mais de 6, 7 km, só que são feitos muitas vezes, umas 6, 7 vezes, e são provas superiores a 1 hora. São constituídas por lama, por isso é que são feitas nesta altura do ano. São constituídas também por areia, constituídas por um terreno que é muito agreste e, portanto, temos os condimentos suficientes e interessantes para que haja um espetáculo que é o ciclocross. Portanto, creio que quanto às disciplinas do ciclismo, ciclismo de estrada, ciclismo de pista, o BMX, o BTT e o ciclocross, estamos conversados. Portanto, o principal objetivo deste vídeo era explicar de forma geral estas disciplinas ou modalidades que fazem parte do ciclismo. Portanto, agradeço a vossa atenção, espero que se encontrem bem de saúde e a gente vê-se no próximo vídeo. Grande abraço.